Piada. Após 11 anos, Borussia Dortmund está de volta a uma final de Liga dos Campeões. A última vez que chegou a uma final, que disputou uma final de Champions, foi em 2013, sendo vice, inclusive, de outro alemão, o Bayern de Munique. E uma final que pode ainda ser repetida, tá? Se o Bayern de Munique conseguir vencer o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, empatou o primeiro jogo dentro de casa em 2-2, e que agora tem essa missão dificílima, que é vencer o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, porém não impossível, né? É uma missão muito difícil, porém não impossível se tratando de futebol. Porque futebol tem dessas coisas, né? Assim como o próprio Borussia Dortmund chegando a uma final de UEFA Champions League, que muitos, acredito eu, que não acreditavam que não passaria nem da fase de grupos. E olha aí, está na final da Champions e vai jogar a final da Champions em Wembley. E aí nós vamos logo saber se será contra o Bayern ou se será contra o Real Madrid. Bom, um Borussia Dortmund que nessa Champions League se mostrou muito mais do que esperava. É um clube muito forte internamente, né? Os seus jogadores com muita garra de querer vencer, muito também pelo próprio Marco Reus, né? Um dos maiores, né, jogadores do clube, que vai sair agora no final da temporada. E aí sair com o título da Champions, eu acho que pode ser algo muito marcante na vida do Marco Reus, né? E se ganhar o título da Champions, muito merecido, tá? Claro que se pegar tanto o Real Madrid quanto o Bayern de Munique vai ter uma missão muito difícil, obviamente, mas que será um feito que marcará essa trajetória Marco Reus dentro do Borussia Dortmund. Bom, nos dois jogos da Champions, dessa semifinal do Borussia Dortmund, primeiro jogo, um Borussia Dortmund que cumpriu muito bem o dever de casa, jogando muito bem e superando o Paris Saint-Germain, vencendo por 1-0, e que conseguiu defender e segurar muito bem o Paris Saint-Germain lá no Parque dos Príncipes, nesse jogo de volta. Começo do jogo, um Paris Saint-Germain muito ofensivo, tentando achar espaços no Borussia Dortmund, com um pouco mais de posse de bola, trocando mais passes, o que é natural pelo fator casa e se tratando de Paris Saint-Germain, mas que não conseguia concluir esses passes em umas chances claras de gol no início do primeiro tempo, né? E um primeiro tempo onde o Borussia atacava, mas que perdia esse ataque para a defesa do Paris Saint-Germain, e um Paris Saint-Germain que atacava, mas perdia também para a defesa do Borussia Dortmund. E que foi isso muito boa parte do primeiro tempo, né? De os dois times atacando, mas não conseguindo achar essa última bola, esse último passe para concluir em uma chance clara de gol, né? O primeiro tempo eu achei muito parelho entre as duas equipes. Não vi uma superioridade nem do Paris Saint-Germain, nem do Borussia Dortmund. Achei que foi um jogo muito parelho, das duas equipes tentando achar espaços para tentar uma chance clara de gol. Do lado do Paris Saint-Germain, eu achei um primeiro tempo muito abaixo do Vitinha, né? Eu acho que ele poderia ter aparecido mais no jogo, inclusive só foi aparecer do meio do segundo tempo para frente. Começou a tocar mais na bola, começou a aparecer e tentar um chute, inclusive teve uma bola no travessão, mas só a partir do meio do segundo tempo,
Então fez um primeiro tempo muito abaixo, achei que faltou aparecer um pouco mais no jogo, mas até entendo que foi muito bem anulado pelos meios campos do Borussia Dortmund. Achei que o meio campo do Borussia Dortmund no primeiro tempo soube anular muito bem o meio campo do Paris Saint-Germain. Mbappé muito abaixo do que se espera de Kylian Mbappé, principalmente no primeiro tempo, também inclusive. Não achei que rendeu, não criou o que se esperava. Primeiro tempo muito abaixo de Kylian Mbappé. Do lado do Borussia Dortmund, eu achei o Jadon Sancho um pouco abaixo do que se esperava. Ele não fez uma partida ruim, mas que podia se esperar mais ainda do Jadon Sancho, mas eu dou mais mérito para o Nuno Mendes, que no jogo de ida, na primeira partida da semi da Champions, para mim foi o pior jogador em campo, tá? E que nessa partida soube anular muito bem o Jadon Sancho, fez uma boa partida, marcou muito bem o Jadon Sancho, não deixando que ele criasse, que ele armasse jogadas, ou que ele tivesse uma jogada ali individual. Então foi o Jadon Sancho muito bem anulado pelo Nuno Mendes, que fez hoje uma boa partida. Um primeiro tempo do Hummels muito bom. Todos os ataques, quase todos na verdade, né? Os ataques do Paris Saint-Germain anulados pelo Hummels, que inclusive fez o gol, que deu não só deu a classificação para o Borussia Dortmund, como também ampliou, né, ainda mais o placar, que já vinha, né, no agregado de 1-0, e que conseguiu, numa cobrança de escanteio, fazer um gol e sufocar ainda mais esse Paris Saint-Germain que buscava esse resultado e colocar o Borussia Dortmund ainda mais à frente no placar. Então foi um primeiro tempo, como eu falei, muito pareio das duas equipes, com poucas criatividades. No segundo tempo, volta um Paris Saint-Germain melhor, principalmente com a entrada de Marco Asensio e Barcola, para dar um pouco mais de velocidade no jogo, tentar uma jogada individual, ir mais para cima da defesa do Borussia Dortmund, mas que soube defender muito bem e defendeu monstruosamente, segurando o Paris Saint-Germain. O Mbappé também um pouco abaixo, pareceu um pouco mais no segundo tempo, mas também abaixo, inclusive teve uma bola na trave, mas não rendeu o que se esperava. Da mesma forma, o Dembélé não fez uma partida ruim, o Paris Saint-Germain, tá? O Paris Saint-Germain fez uma partida boa, inclusive teve 4 bolas que foram na trave. Então não fez uma partida ruim o Paris Saint-Germain, mas uma partida abaixo do que se espera a nível Paris Saint-Germain. Mas de um Borussia Dortmund defendendo muito bem e jogando muito bem, fazendo uma ótima partida, no segundo tempo superior, né, do Paris Saint-Germain, o que já era esperado por estar com a desvantagem no placar, é que o Paris Saint-Germain voltasse para o segundo tempo um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo. E assim o fez. Principalmente, o Paris Saint-Germain melhora mais com a entrada do Barcola e quando o Vitinha começa a tocar mais na bola, que dá um pouquinho mais de mobilidade no meio campo, fazendo com que o time corra mais, tenha essas chegadas mais ao ataque, com o Vitinha também tocando um pouco mais na bola. A entrada do Marco Asensio também foi muito boa, inclusive ajudou muito bem a equipe lá na frente. Não teve chances claras de gol, mas que entrou bem. Uma partida ruim do Gonçalo Ramos, não achei que o Gonçalo Ramos foi bem nessa partida, inclusive até o momento que é substituído, é uma partida muito abaixo do Gonçalo Ramos, tá? Eu achei que poderia ser esperança de gol nesse jogo, por ser um camisa 9, né? Por jogar como um centroavante, por jogar como 9. Poderia ser uma esperança de gol
para o Paris Saint-Germain e assim não fez no primeiro tempo e nem no segundo tempo. E muito bem anulado também pelo próprio Ramos, né? Como eu citei, uma partidaça monstruosa do Ramos. E não só essa partida, como já vem nessa Champions sendo monstruosamente. Um zagueiraço. E não à toa o Borussia está numa final de Champions, né? Muito pelo que vem jogando, pela garra e pela vontade, pela força de vontade dessa equipe. De querer ganhar, de querer vencer essa tão sonhada UEFA Champions League essa temporada. Um segundo tempo, principalmente do meio para frente do segundo tempo, de um Paris Saint-Germain sufocando um pouco mais o Borussia Dortmund. É claro que no momento que toma um gol, toma um baque, né, porque vinha jogando bem desde o início do segundo tempo, e aí toma um gol numa saída de bola errada do Marquinhos, que tentou recuar uma bola e muito mal recuada, e que dá o escanteio, cede o escanteio, surge, né, um escanteio para o Borussia Dortmund, e aí na cobrança do escanteio também um erro de marcação, tanto do Marquinhos quanto do próprio Beraldo, porque no momento que o Ramos vai cabecear, o Beraldo não está próximo do Ramos, marcando o Ramos, e o Marquinhos não está marcando ninguém. Se mostrar na imagem, o momento que a bola vai em direção à área, o Marquinhos não está marcando ninguém. Tanto que quando o Ramos sobe, ele sobe sozinho, porque o Beraldo não está, de fato, marcando o Ramos, né? Ele está um pouco mais à frente. E o Marquinhos, sem marcar ninguém. Estava parecendo mais marcar o próprio Beraldo do que um atacante ou um jogador do Borussia Dortmund. Então acho que foi uma falha também defensiva no momento do gol do próprio Paris Saint-Germain, mas sem tirar o mérito do Borussia Dortmund, né? E do próprio Ramos, que cabeceia muito bem, faz o gol, e um Borussia Dortmund classificado com muito mérito para essa final de UEFA Champions League. E aí vamos ver como vai ser as cenas dos próximos capítulos, tá? Será que teremos uma despedida de Marco Reus com o título da Champions? Então, é o que nós vamos ver mais pra frente. Bom, rapaziada, é isso. Amanhã, ou hoje, no caso, né? Na verdade, eu vou gravar hoje para ser postado amanhã. Sobre como foi o desfecho de Bayern de Munique e Real Madrid. Quem que vai ser o próximo classificado e que enfrentará o Borussia Dortmund na final dessa UEFA Champions League. E aí? O que você achou? Falha do Paris Saint-Germain? Foi mal? Ou mérito do Borussia? Bom, é isso, minha gente. Um beijo e um abraço.